E aí galera, estamos aqui de novo hoje, 6 horas da manhã, que a gente acorda cedo e já demos uma guarda aqui nas plantas, já tomamos conta do jardim, né? Então, vamos embora. Bom, o que é que eu vou falar hoje pra vocês aqui, certo? Vou falar hoje um pouco sobre uma grande dúvida que eu tinha na minha época de estagiário, de estudante, né? Que era, será que eu vou conseguir manter o meu escritório? Será que eu vou ter grana pra sair de casa, vamos dizer assim, né? Enfim, antigamente, né, 13 anos atrás, né, quando eu tava lá no final da faculdade, eu sempre estagiei, né? Eu vim estagiando desde o segundo semestre, passei por diversos estágios assim sem remuneração, sabe? E no final da faculdade eu tava aí já vamos dizer, no meu último estágio, sabe? Acho que isso era o último ano da faculdade. Eu demorei mais do que o normal na faculdade, porque eu fazia menos cadeiras por semestre, sabe? Porque é a grade. Então eu acabei que na faculdade eu demorei aí 6 anos e pouco, mais ou menos, 6 anos e meio, por aí. E nesse último ano de faculdade eu já fazia alguns projetos em casa, sabe? Iniciei meu home office. Eu comecei, lógico, não tem como você... Tem como, mas é muito difícil você começar a sua vida profissional, começar a atender seus clientes com um projeto pago, sabe? Porque afinal você não tem um portfólio, você não tem nada para mostrar pro cara, pro cliente. Quem é que vai te contratar? Eu não me contrataria. Se não tivesse, deu um projeto para mostrar, eu vou contratar um cara que nunca fez nada. Não tem como, né? Então, eu acho que os 2 ou 3 primeiros clientes foi minha mãe, minha avó e uma tia minha. Foi os 3 primeiros clientes lá do escritório já, que eu já era em sociedade com o Eduardo, que é o meu sócio hoje em dia. Foi esses 3 primeiros projetos que a gente começou. Acho que era até a tia dele, a minha avó e a minha mãe. E aí começando a trabalhar dentro de casa, né? Fazendo as coisas em casa mesmo e tal. Tem uma grande vantagem, que é a redução de custo, porque você está trabalhando em casa, você não tem gasto com praticamente nada, né? Porque a grande maioria, eu pelo menos na minha época, morava com minha mãe, eu podia trabalhar lá dentro do meu quarto, né? Bom demais. Sentadinho lá, computador e tal, sem zero custo, né? Acredito assim, essa acaba sendo uma das grandes vantagens do home office, né? Naquela época também, hoje em dia, toda época que você chega, o principal objetivo acaba sendo você conseguir reduzir seu custo fixo de trabalho. Então essa acaba sendo uma das grandes vantagens do home office. Consegue trabalhar dentro de casa, né? Consegue economizar os custos totais, vamos dizer assim, os grandes custos do projeto, mas só sua hora trabalhada mesmo que está ali envolvido. E acaba sendo uma vantagem, dá para você levar durante muito tempo esse estilo de trabalho ainda, sabe? Vamos dizer assim, as desvantagens, sabe? Primeiro de tudo, você tem que ser um cara muito organizado, porque você tá ali dentro de casa, né? Do lado da sua cama, aí você dá uma olhada pra cama, ela faz aquele chamado, né? De volta assim, tipo, vem cá, dá uma dormida e tal. Então você tem que ter uma grande disciplina para conseguir trabalhar no home office e cumprir suas funções, sabe? Confesso para vocês que hoje em dia eu trabalho muito no home office trabalho muito em casa, tenho um escritório dentro de casa aqui praticamente, sabe? Mas só rola porque eu passei ao longo desses anos por uma grande mudança de disciplina do meu tipo de trabalho, sabe? E de organização e gestão dos processos aqui dentro do escritório. Há alguns anos a gente transformou o escritório numa empresa de verdade. Então, de empresa de verdade que eu digo nem pelo fato de abrir uma empresa regular, porque isso a gente já tinha sido aberto há mais tempo, mas pelo fato organizacional, sabe? Eu comecei a pensar e a organizar o escritório como empresa, com cargos dos diretores, com setores de atuação, com áreas de atuação específicas de cada arquiteto sócio lá de dentro, de cada funcionário. Então, a gente começou a utilizar o sistema de Scrum, que é um sistema que eu vou falar para vocês depois, que se utiliza muito na área da TI, com a galera da tecnologia, que é um sistema de organização de tarefas. Mas então, a gente pegou e hoje em dia eu consigo ter uma organização e uma disciplina muito mais rigorosa aqui dentro do home office, certo? Então acaba que da semana, aí eu faço pelo menos uns 2 dias da semana eu faço home office, trabalhando em casa, bem mais tranquilo pra mim, sabe? E eu consigo focar muito mais do que lá no escritório com os estagiários, tirando dúvida do tempo em tempo de tudo que é projeto lá. Eu sou o arquiteto lá que fica na parte de coordenação e gestão dos processos, certo? Então eu que faço toda a organização, todo o planejamento de todos os projetos do escritório que tá rolando. Eu sou o cara que sei qual é a próxima tarefa a fazer de cada cliente, sabe? Consigo ver isso lá nas planilhas da gente.
Então eu entro no escritório, a galera fica tirando muita dúvida o tempo inteiro. E do home office eu consigo desligar o Zap, né? Que é um maldito um aplicativo muito bom, mas uma distração muito grande também. Então eu consigo desligar ele, consigo não ter ninguém me tirando dúvida comigo. Pelo escritório hoje em dia a gente tem lá 7 a 8 estagiários. Então eu trabalhar em casa acaba sendo um momento de concentração que eu tenho, sabe, no home office. Que dá pra vocês usarem também aí no início da vida de vocês, certo? Essa eu acho que acaba sendo uma das vantagens, né? Além da economia de custo, você conseguir se concentrar mais no seu trabalho dentro de casa também é uma vantagem. Mas isso tudo depende de como for a sua casa, né? Porque, vamos dizer, lá na minha época, que eu fazia o home office com minha mãe, eu morava com minha mãe, morava só eu e ela, né? A gente não tinha empregada doméstica, não tinha, a diarista ia uma vez por semana, certo? Então, minha mãe saía para trabalhar 8 horas da manhã e eu ficava só em casa. Então, eu tinha um momento de concentração, certo? Para ficar lá concentrado nas coisas. Mas também tinha as distrações, né? Também tinha o videogame, tal, também tinha a cama, né? Tem a comida ali na cozinha para você fazer um lanche. Tem essas distrações que você tem que ficar controlando aí o tempo inteiro e organizando o seu tempo, sabe? Mas é tudo uma questão de organização de tempo, né? Bom, na época lá eu passei 1 ano trabalhando de home office, mais ou menos. 1 ano e meio, por aí, certo? Que foi mais ou menos o período ali do final da faculdade até o período vamos dizer, uns 6 meses a 1 ano depois. Bom, pra mim lá, como é que começou a parte do home office, vamos dizer, né? Propriamente em si, que o momento que eu saí do estágio, né? E entrei pro home office valendo, pesado, né? Eu gosto de dizer que tudo na vida vem por algum motivo. Você tem que tentar sempre tirar um ensinamento, tirar uma lição de tudo que acontece na sua vida. Seja uma desgraça, seja um momento que naquela hora parece ser uma coisa ruim pra você, mas que depois você agradece, sabe? Eu tava, na época do home office eu estagiava, tava no meu último estágio lá na faculdade. Já tinha sido iniciado, se eu não me engano, já tinha sido iniciado o projeto da minha mãe e da minha avó, certo? Então eram 2 projetos que a gente já estava fazendo em casa, eu e o Eduardo, meu sócio, cada um nas suas casas, trabalhando no projeto e tal, e desenrolando, e eu conseguia ainda manter o estágio, certo? Conseguia manter o estágio, estagiava de manhã, à tarde ia para a faculdade, e à noite, no fim de semana, trabalhava no home office, estava tudo show, né? Porque o estágio me dava uma grana, na verdade, eu tinha um retorno financeiro do estágio, que dava para eu passar meu mês, e o home office foi um jeito de a gente começar, né? Começar a criar os projetos, começar a ajeitar as coisas e tal. O que é que aconteceu? No último semestre da faculdade, praticamente me formando, meu estágio era muito massa, sabe? Curtia bastante, eu estagiava com outros dois arquitetos que também eram surfistas, né? Eu acho que surfam até hoje, um deles eu ainda encontro dentro d'água de vez em quando. E por coincidência, meu último estágio era com 2 arquitetos que faziam projetos na região de Paracuru. Eles faziam projetos principalmente na área de casas de praia, sabe? De hotéis, pousadas e tudo. Eu comecei a viajar muito com eles para ver projeto, para visitar a obra. Meu último estágio aí foi um estágio que eu realmente vi uma das vantagens, né? E eu acho hoje em dia a principal vantagem de você ser arquiteto, né? De você ter o seu escritório. É você poder fazer seu horário, entendeu? Você poder escolher o momento que você quer trabalhar. Reorganizo meu tempo, reorganizo minha agenda e consigo fazer as coisas que eu quero na hora que eu quero. Foi o momento que eu descobri, né? O quão bom poderia ser trabalhar com arquitetura e ter seu escritório, ser um autônomo, né? Porque tem muita gente que não gosta, você tem conta para pagar, tem que caçar cliente, tem que fazer diversas coisas do lado empresarial da arquitetura, vamos dizer, que não é ensinado na faculdade e que muita gente não gosta, muita gente prefere ficar só desenhando ali, paradinho no canto dele. Mas então, isso foi só para contextualizar um pouco, voltando aqui. Tava lá, né, no meu estágio, achando irado, estágiozão massa, começando 2 projetinhos, já ali na fase final da faculdade, né, naquela ansiedade, já deu para me formar e tal. Eu já tinha carro na época, eu já tinha algumas contas que eu pagava com o estágio, minha mãe me ajudava, mas o estágio, uma boa parte da grana do estágio servia para pagar algumas contas que eu tinha. Aí do nada, porra, foi foda, do nada o cara chega pra mim, o meu chefe lá na época, e me chama pra uma conversa, me bota pra fora. Te confesso que foi de repente, assim, o cara chamou pra uma reunião, eu pensava que era uma reunião de outra coisa, o cara Pedro, eu tô vendo aí que tu tá já trabalhando em alguns projetos e tal, tá na hora de tu, sai fora. Rapaz, confesso pra vocês que eu fiquei sem chão, assim, né, tinha sido assim, era um estágio que eu gostava pra caralho, gostava do meu chefe, gostava de trabalhar lá, era um ambiente massa.
E fui cortado, né? Acontece. Hoje em dia, cara, eu vejo que é esse negócio que eu falei, tudo na vida acontece por algum motivo, sabe? E foi realmente o pontapé inicial que eu precisava, sabe? O chute na bunda, não é nem o pontapé, é o chute na bunda inicial que eu precisava para focar no meu trabalho, focar no meu escritório, focar na minha marca, focar no meu desenvolvimento, sabe? Como profissional, entendeu? Então, tipo, às vezes você fica ali, ocorre uma demissão, um negócio desse, você fica sem chão. Na verdade, você tem que parar, se acalmar, pensar, ver como que você vai poder aproveitar essa adversidade e transformar ela em coisas boas para você, sabe? Foi assim que eu fiz. Eu aproveitei essa demissão para focar no meu home office, né? Então pude ficar mais em casa, pude focar no projeto que estava rolando, que era o projeto lá da minha mãe e da minha tia, certo? E por incrível que pareça, as coisas acontecem, sabe? As coisas acontecem. Eu fui demitido, tava rolando os 2 projetos grátis ali que a gente tava fazendo para gerar um portfólio pra gente. E apareceu um cliente, que era amigo uma família lá, amiga do meu sócio, querendo fazer um projeto. Rapaz, coincidentemente foi assim na mesma época, no mesmo mês, sabe? E aí pegamos esse projeto, conseguimos fechar, né? Conseguimos fechar o projeto. Foi o primeiro cliente pago que a gente teve, sabe? Aí a grande vantagem foi que a gente conseguiu cobrar alguma coisa no projeto, né? E não tendo custo. Essa era a grande vantagem, sabe? Todo o custo da gente era gasolina para ir visitar a obra, para ir para reunião com ele e o tempo trabalhado, sabe? O tempo trabalhado. Agora, você tendo assim, você trabalhando num home office, né? Você não tendo um escritório para receber o cliente, você não tendo uma sala para fazer uma reunião com o cliente, acaba passando uma impressão para o cliente que você é menos profissional do que você realmente é. Ainda mais se você está no início da vida profissional, né? Depois de um tempo, quando você já tem um vasto portfólio, já tem uma cartela de clientes que trabalham com você fixo há muito tempo, sabe? É mais fácil de você chegar para o cliente e dizer, não, esse é meu método de trabalhar, eu trabalho assim e tá aqui meus clientes tudinho. Esses clientes aqui tudinho trabalharam comigo desse jeito e deu certo. É diferente, sabe? Então, tipo, eu percebi que a gente teve na época tanta dificuldade de fechar, como teve que cobrar, lógico, bem menos do que poderia, por não ter um escritório, certo? Mas tem a grande vantagem de não ter custo, né? Do custo ser zero. Só que o custo ser zero assim, né? Porque acaba em alguns momentos gerando um custo, por exemplo, você vai fazer as reuniões com o cliente, né? Todas as reuniões que a gente teve que ter com o cliente, porra, eu tinha que pegar o computador, passar as fotos pro notebook, ir até a casa do cara, né? Ou então se encontrar com ele numa lanchonete, em alguma padaria, não tinha aquele momento de privacidade que rola dentro do escritório, sabe? Acabou, você vai na padaria, você sempre gasta 20, 30 conto, né? 20, 30 reais, porque come e tal, não sei o quê. Então acaba tendo esses outros custos também que acabam rolando, sabe? Mas a redução de custo é grande, né? Porque você só energia dá uma fortuna. Então aí acaba passando uma falta de profissionalismo um pouco. Mas dá pra tocar, conheço gente hoje em dia que ainda faz home office hoje em dia, sabe? Mas eu acredito que chega um momento na sua vida, né, que você vai ter que sair de casa, você vai ter que sair do home office, sabe? É um salto a mais, é uma evolução, sabe? Natural. Você tem que ir trabalhando, né? E nos seus projetos, eu vou falar um pouco depois sobre custos, certo? No escritório, sobre planilha de custos, sobre o fluxo de caixa, sobre como organizar essa parte administrativa, financeira do escritório. Mas uma sugestão que eu dou é o seguinte: já tem uma estimativa de quanto que você iria gastar de energia, quanto que você iria gastar de aluguel. São os principais, vamos dizer, o custo fixo mais pesado do escritório, é a energia e o aluguel. Já tem uma estimativa disso para você já começar a colocar esse custo dentro do valor do seu orçamento que você está tentando fechar com o cliente, apesar de você trabalhar no home office. Se você não botar, você vai estar acostumando o cliente e acostumando você mesmo a cobrar sempre mais barato por não ter esse custo. E não rola, porque aí tu fica preso o tempo inteiro num custo irreal. Tu nunca vai conseguir sair do escritório porque tu nunca cobra para pagar energia e para pagar aluguel, por exemplo, são os dois principais custos que você tem, certo? Você tem que ter uma estimativa disso, sabe? Tem que ter uma estimativa disso. Lógico que vai começar com essa linha pequena, né, cara? Não precisa estimar um custo de uma sala grande, cara.
eu vejo assim uma galera, às vezes, que eu acho que às vezes ganha do pai, ou ganha da mãe, ou sei lá de quem é que ganha, mas eu vejo uma galera que passa lá no escritório, às vezes, se forma, e quando eu vejo a pessoa tá lá, pá, dentro de um escritóriozão de 25 metros quadrados, 20 metros quadrados, todo projetado, e os clientes? Os clientes, não é porque tu monta um escritório todo projetado que os clientes vão chover do céu não na tua horta. Não é assim não, papai. Se fosse assim, meu filho, era muito fácil. Bastava você pegar uma grana emprestada e montar um escritório que pá, chegava os clientes. Não é assim que funciona a parada, sabe? E eu vejo muito isso, a galera, às vezes o pai tenta ajudar ou a mãe tenta ajudar e acaba aleijando, vamos dizer. Como dizia, meu pai tem uma frase que ele diz, cara, que ele fala sempre pra mim que é assim, que é quem bota muleta aleija. Quem bota muleta cria um aleijado. Essa é a verdade, sabe? Então, tipo assim, um conselho que eu dou pra vocês, se você não tem cliente, cara, se você já não tem uma cartela de clientes rolando, não tem por que seu pai, se você aceitar um presente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de quem seja, um escritório todo montado, sabe? Minha sugestão, pega essa grana e vai rodar o mundo, cara. Vai viajar, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso com o dinheiro que ele ia gastar investindo nesse escritório. E depois você monta o seu escritório você mesmo, com os seus pés. É muito mais válido pra você, tá ligado? Muito mais válido. Né? É muito mais vantagem pra você pessoalmente pegar a grana que investir no escritório e fazer uma pós-graduação, por exemplo. Pegar a grana que investir no escritório e passar 6 meses rodando na Europa, conhecendo os países, conhecendo arquitetura pelo mundo, ganhando experiência. Porra, 10 vezes mais irado do que pegar a grana, montar um escritório e ficar lá com o escritório aqui assim agora, tomando café, olhando pra cima, esperando o cliente aparecer. Faça isso em casa, faça isso no seu home office, você não tem custo, né? Que é muito melhor. Então, aí a gente tava lá no primeiro home office, fazendo o primeiro projeto e tal. Foi massa, valeu a pena. A gente trabalhou ainda mais uns 6 meses a 1 ano de home office. Fizemos eu acho que um ou 2 projetos para parentes, sabe? Aí já conseguimos cobrar um pouquinho e tal, mas cobrar alguma coisa. Acabou que no momento que a gente decidiu sair de casa, né? Abriu o primeiro ponto comercial, a gente já tinha aí no portfólio pelo menos uns 10 clientes mais ou menos, eu acho que 6 a 10. Depois eu vou dar umas dicas para vocês de como montar um portfólio para quem não tem portfólio, para quem não tem cliente ainda, né? Que foi uma estratégia que eu usei que dá certo. Vai ser depois. Então, aí a gente já tava ali com uns, né? Tinha uns, por aí, vamos dizer uns 10 clientes mais ou menos, e chegou aquela hora que a gente tava já com um volumezinho de projeto rodando, né? Eu já tinha me formado, sabe? Já estava há um tempo no home office em casa depois de formado, então tinha tempo livre. Tava um pouquinho de projeto rodando já no escritório com nós dois, eu e o Eduardo na casa dele, eu em casa. E aí a gente pensou, e aí, como é que é? Vamos abrir esse diabo desse escritório ou não, cara? Vamos ficar em casa, pensamos e decidimos abrir o escritório. Lógico que foi na completa, vamos dizer, no completo amadorismo, né? Que a gente decidiu abrir o escritório. Ninguém tinha noção de nada. Metemos as caras, pegamos, lógico, é outro conselho que eu dou também. A gente pegou a sala que a gente achou a mais barata de todas. Rapaz, pra vocês terem ideia, era uma sala, nós éramos 2, né? A nossa sala só cabia nós 2 e mais 2 clientes sentados aqui assim. Era como se fosse uma bancada em U, certo? Que já ficavam os 2 arquitetos aqui virados para a bancada, e quando o cliente chegava a gente só fazia virar para o lado, o cliente já estava aqui na frente. O espaço lá físico do escritório era minúsculo, sabe? Era minúsculo. Enfim, uma das vantagens desse escritório era o quê? O baixíssimo custo, cara. Por ser uma sala, pra vocês terem uma ideia, por ser uma sala minúscula dessa, né? A gente pagava lá na época, eu acho que era coisa de 300 ou era 400 reais aluguel e condomínio. Era tudo incluso, aluguel e condomínio, certo? Aí de energia dava mais uns 120, 200 conto. Então aí com 500 reais a gente conseguia manter o escritório, né? Na pior das hipóteses dava 250 para cada sócio
e não abria nem o escritório nenhum dia do mês e pronto, tava pago, né? Então, tipo, essa é uma vantagem de você ter um escritório pequeno no começo, certo? Você consegue ter um baixo custo, né, de operação do escritório. Por que a gente abriu, né, o primeiro escritório? A gente sentiu necessidade, tava já com alguns clientes rolando pelo escritório, né, e a gente sentiu necessidade de se reunir com o cliente, sabe, de passar um profissionalismo maior para o cliente, de ter um canto para chamar o cliente e dizer, não, vem aqui no escritório. A gente analisa o projeto, aqui eu tenho diversas amostras de materiais para a gente visualizar, eu tenho os MDFs que você pode ver e tal, eu tenho algumas amostras de pedras, de bancadas. Isso acaba sendo uma coisa que no home office você não tem, né? Você tem que ir até uma loja para mostrar pro cara. Então você acaba perdendo tempo também. Tem essa outra desvantagem que eu não tinha me lembrado. No escritório você consegue ter uma sala de reunião, né? Você consegue receber o cliente. E a gente lá nesse escritório era assim, o cliente era sentado aqui do lado, né? A gente do outro. Quando ele olhava pro lado aqui já tinha uma bichinha que a gente fez de madeira com os vários mostruários, certo? Acabava sendo um agilizo de vida, vamos dizer assim que eu digo, né? Era bem ágil você conseguir receber o cliente, já mostrar para ele os produtos aqui do lado, já mostrar os mármores e tal, já centrar, abrir o 3D, o que precisasse a gente já ir alterando ali na hora, conseguir fazer uma reunião, render muito mais. Né? Tu imagina que no home office eu tenho que pegar o cara, ir na marmoraria, escolho as peças, pego ele de lá, vou na madeireira com o catálogo, vejo as coisas, né? Você perde um tempozinho com isso, sabe? Então, a gente queria passar esse profissionalismo para o cliente, queria passar essa ideia de ter um ponto físico, né? Porque na verdade você tendo um ponto físico, o cliente pelo menos, vamos dizer, você é uma pessoa iniciante, né? Você é uma pessoa que está aí com 5 projetos, vamos dizer, 10 projetos prontos, certo? Que a gente não tinha, a gente tinha 10 projetos rolando, mais ou menos, vamos dizer, uns 10 projetos rolando no escritório. Mas pronto mesmo, terminado, eu acho que a gente tinha 3, 4, por exemplo. Aí tinha uns que a gente dizia que estava em execução e tal, estava na parte dos 3D, mas pronto mesmo a gente tinha uns 3, 4 ali. Então você ter um ponto físico acaba gerando uma confiança no cliente. O cliente diz, porra, pelo menos se esse cara não me entregar as coisas, eu bato lá na casa, no escritório dele e cobro ele, né? Você no home office, o cara não sabe onde é que você tá e tal. Então acabou que essa necessidade de passar um profissionalismo a mais pro cliente fez a gente sair de casa, certo? Fez a gente sair do home office, operando com um custo reduzido, certo? Pelo amor de Deus, lembre, mínimo custo fixo possível. Mínimo custo fixo possível. Uma outra coisa também, como a gente estava com esses projetos já rodando, a gente conseguiu ter nossa primeira estagiária. Foi a Renata, até me lembro até hoje, né? Renatinha, se você estiver assistindo aí, vai um beijão pra você, cara. Eu já cruzei com ela depois em alguns coquetéis da vida, alguns eventos profissionais, Casa Co e tudo. Né? Tem 12 anos que ela trabalhou com a gente. 12 anos, 10 anos, eu acho, 12 anos, sei lá. Foi nossa primeira estagiária lá no escritório. E agiliza muita coisa, né? Porque acaba, quando os projetos começarem a chegar, quando os projetos começarem a entrar, certo? Você não vai mais ter tempo de ficar fazendo todos os detalhamentos, ficar fazendo todas as etapas de criação do projeto, né? Quando a gente estava no home office, a gente cuidava de tudo. Eu fazia os sketch, fazia os SketchUp, detalhava, fazia orçamentação, fazia tudo, né? Pro cara. Depois o próximo, vamos dizer, quando a gente montou o escritório, aí começou a ter um estagiário que ajudava no detalhamento, né? Fazia a parte de detalhamento, a gente ainda tinha que fazer algumas coisas, mas ele ajudava e tal, e fazia alguns momentos de criação. Então, esse momento de ter o estagiário, né? Você tem que ter um ponto físico para ter um estagiário, porque primeiro você tem que passar o jeito que você quer que ele trabalhe, né? Você tem que ensinar, você tem que orientar o estagiário. Então, o estagiário não é um operário que está ali trabalhando para você, ele é uma pessoa que está ali em busca de aprendizado, como você estava também pouco tempo atrás, certo? Mas quando começa a ter um volumezinho de projetos que você vê que você não está dando mais conta de detalhar, né? Ou que você não está dando conta de tudo, tá tendo virar noite, tá, sei lá, aquelas velhas viradas de noites na arquitetura, né? Que graças a Deus tem vários anos que eu não faço. Aliás, eu nunca fui muito fazer, até na faculdade
conseguia me planejar e me organizar e evitava, sabe? Tem muita gente que endoida várias noites aí, não é muito minha pegada. Mas então, quando você precisa ter um estagiário para lhe ajudar, acaba sendo um momento de você sentir, eu acho que aqui eu não estou dando mais conta sozinho de fazer essas coisas, tá? Estou precisando passar um profissionalismo para o meu cliente, estou sentindo necessidade que o cliente quer se reunir comigo no meu ponto comercial, quer vir até mim para se reunir comigo no meu escritório e não está conseguindo fazer isso. Acho que esse é o momento de você parar, vamos lá, agora vamos sair a pesquisa. Sabe, a pesquisa de uma sala, tenta encontrar uma com baixo custo, né, o menor custo possível, sabe? E é isso aí, e se muda, né? E sai de casa, dá o pontapé inicial, vai errar, né, com certeza, vai errar bastante, é errando que se aprende, certo? Quem não erra não aprende, quem não tenta fica ali na sua zona de conforto aqui, não, vou fazer menos projeto e tal, e prefere ficar na sua zona de conforto e não tenta, né? Acaba que não tenta, então não consegue, né? Quem não tenta não sai, quem não erra não sai de casa, tá ligado? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Acho que todo mundo chega um momento na vida que tem que dar espaço, certo? Tem que dar esse passo a mais, e é isso aí, fica a dica pra vocês, espero ter ajudado.